Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje eu vim recitar o Salmo do dia de hoje. Hoje é dia 18 de março e o Salmo de hoje é o Salmo 78. Eu te convido a pegar a sua Bíblia e vir recitar esse Salmo junto comigo. Vamos recitar esse Salmo para o nosso Deus. E eu já estou avisando para vocês, gente, que esse Salmo ele é um pouquinho longo, mas a história dele é muito bonita. É tipo um resuminho do livro de Gênesis, tá? Então vamos lá, vamos recitar esse salmo para o nosso Deus. E o Salmo 78 ele diz assim: o que os nossos pais nos contaram, poema de Asaf. Povo meu, preste atenção à minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei a boca em provérbios, explicarei os enigmas do passado, o que ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Nós não o esconderemos de seus filhos, às gerações futuras. Cantaremos os louvores de Javé, as façanhas e maravilhas que realizou. Foi ele que estabeleceu uma norma para Jacó, uma lei ele firmou para Israel. Ordenou a nossos pais que a fizeste conhecer a seus filhos, a fim de que a conheçam as futuras gerações, dos filhos que irão nascer, que se levantem e narrem a seus filhos, que ponham em Deus sua confiança, não esqueçam das obras de Deus e observem os seus mandamentos. Não seja como os pais de vocês, geração insubordinada e desobediente, geração de coração inconstante e sem espírito de firmeza em Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, recuaram no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus, recusaram-se a andar em sua lei, esqueceram-se das obras dele e das maravilhas que lhe mostrara. Diante de seus pais, ele fez maravilhas na terra do Egito, no campo de Tanis. Dividiu o mar e os fez atravessar. Represou as águas como num dique. Durante o dia os guiou com a nuvem, e a noite toda com o resplendor do fogo. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes de beber como grande manancial. Fez sair fontes dos rochedos e fez correr águas como o rio. Mesmo assim, continuaram a cometer pecado contra ele, rebelando-se no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida para sobreviverem. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus preparar a mesa no deserto? Ele então feriu o rochedo, fez destilar água, torrentes transbordaram. Poderá ele dar também pão e preparar carne para o seu povo? Javé ouviu isso e irritou-se, acendeu o fogo contra Jacó e levantou também sua ira contra Israel, pois eles não tinham fé em Deus, nem confiaram em sua salvação. Mesmo assim ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu, fazendo chover sobre eles maná para comer. E lhes deu o trigo dos céus. Cada qual comeu o pão dos fortes, e enviou-lhes comida com fartura. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e com a sua força conduziu o vento sul. Fez chover sobre ele carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo cair no meio do seu acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram bem satisfeitos, saciando a seus caprichos. Não tinham satisfeito o apetite e ainda tinha comida na boca quando a ira de Deus desceu sobre eles. Massacrou os mais fortes e submeteu os jovens de Israel. E todos eles continuaram a pecar, por não terem fé nas maravilhas de Deus. Então ele no sopro lhes consumiu os dias e os anos no repente. Quando os fazia morrer, eles o procuravam e voltavam procurando a Deus com prontidão. Lembraram que Deus é sua rocha e o Deus Altíssimo seu vingador. Eles o adulavam com os lábios e com a língua o enganavam. Seus corações não eram sinceros com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as iniquidades, e não os destruía. Muitas vezes aplacava sua ira e não demonstrava todo o seu furor, pois se lembrava de que vocês eram apenas carne, um sopro que vai e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o irritaram na estepe. Eles voltavam e tentavam a Deus, importunavam o Santo de Israel. Não se lembraram das mãos dele no dia em que os libertou do inimigo, quando realizou seus sinais no Egito, seus prodígios nos campos de Tanis.
em sangue seus canais e seus riachos para que não bebessem. Contra eles enviou moscas para picá-los e rãs para arruiná-los. Entregou a larva escolhida deles e o trabalho deles ao gafanhoto. Destruiu com chuva de pedra a vinha deles e seus sicomoros com chuvarada. Entregou a chuva de pedra o gado deles e seu rebanho aos relâmpagos. Lançou sobre eles a sua ira, raiva, indignação e aflição, como mensageiros de desgraças. Preparou um caminho breve para a sua ira, não os preservou da morte, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todo o primogênito no Egito e as primícias de sua virilidade nas tendas de Cã. Fez sair seu povo como ovelhas, guiando-as como um rebanho no deserto. Guiou-os para um lugar seguro, e nada temeram. E o mar cobriu seus inimigos, e ele o fez chegar à sua fronteira sagrada. A este monte que a direita dele conquistou, expulsou da frente deles as nações, delimitou com um cordel uma herança, instalando em suas tendas as tribos de Israel. Eles, porém, desafiaram, colocaram à prova o Deus Altíssimo. Não guardaram seus preceitos, retrocederam, voltaram a ser infiéis como seus pais, falharam como o arco traiçoeiro, e fizeram que ele perdesse a calma com seus lugares altos e ídolos, lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou, rejeitando Israel completamente. Por isso desprezou sua morada em Siló, e tendo estabelecido entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e enfeitando com ardor na mão do inimigo. Entregou seu povo à espada, irritando-se contra a sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas donzelas não recebem galanteios. Seus sacerdotes caíram pela espada, e suas viúvas não derramaram lágrimas. O Senhor despertou como alguém que dorme, como valente vencido pelo vinho, feriu seus inimigos pelas costas, impondo-lhes uma vergonha para sempre. Rejeitou a tribo de José e não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o monte Sião que ele ama. Edificou o seu santuário em lugar elevado, como a terra que estabeleceu para sempre. Escolheu Davi como seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. Da guarda das ovelhas que amamentavam, o fez sair para pastorear Jacó seu povo, e Israel sua herança. Ele os pastoreou com integridade de coração e os guiou com as mãos de sabedoria. Agora, gente, eu vou ler um resuminho desse salmo que diz assim: salmo de espiritualidade sapencial, oração em que se faz memória da longa caminhada histórica do povo de Deus. O salmo ensina que a oração supõe a memória dos feitos de Deus, sem esquecer as falhas e queda do povo, a quem ele ensinou através de fatos bem concretos, expressos em parábolas ou enigmas que o povo precisava interpretar para viver melhor o projeto de Deus. Os acontecimentos do dia a dia nos fazem refletir sobre a presença divina lado a lado conosco. Essa história deve ser vivida e celebrada de geração em geração. Ler e reler a própria história é participar ativamente do processo da revelação de Deus. Se há uma certeza da qual não podemos duvidar, é de que realmente Deus caminha conosco, fazendo parte de nossa história. Que lindo esse salmo, né, gente? É um resumo, né, da época que o povo era escravo no Egito, quando Deus foi lá e os libertou, né? E aqui está dizendo que a gente deve sempre estar contando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Tudo o que aconteceu, e não deixar que essa linda história nunca seja esquecida, né? No momento em que Deus esteve junto com o seu povo. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!